Artigo 47. O aposentado por incapacidade permanente que se julgar apto a retornar à atividade deverá solicitar ao INSS a realização de nova avaliação médico-pericial. Parágrafo único. Na hipótese de a perícia médica federal concluir pela recuperação da capacidade laborativa, a aposentadoria do segurado será cancelada, observado o disposto no artigo 49. Artigo 48. O aposentado por incapacidade permanente que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cessada, a partir da data de seu retorno, observado o disposto no artigo 179. Artigo 49. Verificada a recuperação da capacidade laborativa do aposentado por incapacidade permanente, exceto na hipótese prevista no artigo 48, serão observadas as seguintes normas. Inciso 1. Quando a recuperação for total e ocorrer no prazo de 5 anos, contado da data de início da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio por incapacidade temporária que a antecedeu sem interrupção, o beneficiário cessará. A linha A. De imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa ao se aposentar na forma de legislação trabalhista, valendo como documento para tal fim o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social, ou, a linha B, após tantos meses, quando forem os anos de duração do auxílio por incapacidade temporária e da aposentadoria por incapacidade permanente para os demais segurados. Inciso 2. Quando a recuperação for parcial ou ocorrer após o período previsto no inciso 1, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia. A aposentadoria será mantida sem prejuízo da volta à atividade. A linha A. Para seu valor integral. Pelo seu valor integral. Durante 6 meses contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade. A linha B, com redução de 50%, no período seguinte de 6 meses. A linha C, com redução de 75%, também por igual período de 6 meses, ao término do qual cessará definitivamente. Artigo 50. O segurado que retornar à atividade poderá requerer a qualquer tempo novo benefício, tendo este processamento normal. Parágrafo 1º. Observado o disposto no artigo 167, caso haja requerimento de novo benefício, durante os períodos a que se refere o artigo 49, caberá ao segurado optar por um dos benefícios, assegurada a opção pelo benefício mais vantajoso. Parágrafo 2º. Na hipótese de opção pelo recebimento de novo benefício, nos termos do disposto no parágrafo 1º, cuja duração se encerre antes de cessação do benefício decorrente do disposto no artigo 49, o pagamento deste poderá ser restabelecido pelo período remanescente, respeitadas as reduções correspondentes. Subseção 2 da aposentadoria programada. Artigo 51. A aposentadoria programada, uma vez cumprido o período de carência exigido, será devida ao segurado que cumprir cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1. 62 anos de idade se é mulher e 65 anos de idade se é homem. Inciso 2. 15 anos de tempo de contribuição se é mulher e 20 anos de tempo de contribuição se é homem. Parágrafo 1º. Para fins de apuração do tempo de contribuição a que se refere o inciso 2 do caput, é vedada a inclusão de tempo fictício. Parágrafo 2º. O período pelo qual os segurados, contribuinte individual e facultativo tiverem contribuído na forma prevista no artigo 199-A, será considerado como tempo de contribuição, observada a restrição estabelecida em seu parágrafo 2º. Artigo 52. A aposentadoria programada será devida. Inciso 1. Ao segurado empregado, inclusive o doméstico. A linha A partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até 90 dias depois dela. A linha B, a partir da data do requerimento,
quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo de alínea A. Inciso 2. Para os demais segurados, a partir da data da entrada do requerimento. Artigo 53. O valor da aposentadoria programada corresponderá a 60% do salário de benefício, definido na forma prevista no artigo 32, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para homens ou de 15 anos de contribuição para as mulheres. Subseção 2A. Da aposentadoria programada do professor. Artigo 54. Para o professor que comprova exclusivamente tempo de efetivo exercício em função do magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, desde que cumprido o período de carência exigido, será concedida a aposentadoria de que trata esta subseção quando cumprir cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1. 57 anos de idade se é mulher e 60 anos de idade se é homem. Inciso 2. 25 anos de contribuição para ambos os sexos em efetivo exercício na função a que se refere o caput. Parágrafo 1º. O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma prevista no artigo 53. Parágrafo 2º. Para fins de concessão de aposentadoria de que trata este artigo, considera-se função de magistério aquela exercida por professor em estabelecimento de ensino de educação básica, em seus diversos níveis e modalidades incluídas, além do exercício da docência, as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógicos. Parágrafo 3º. A comprovação da condição de professor será feita por meio de apresentação. Inciso 1. Do diploma registrado nos órgãos competentes federais e estaduais ou de documento que comprove a habilitação para o exercício do magistério, na forma prevista em lei específica. Inciso 2. Dos registros em carteira profissional ou carteira de trabalho e previdência social, contemplados, quando for o caso, por declaração do estabelecimento de ensino, do qual tenha sido exercida a atividade, sempre que essa informação for necessária para a caracterização do efetivo exercício da função de magistério, nos termos do disposto no caput. Parágrafo 4º. É vedada a conversão do tempo de serviço de magistério exercido em qualquer época em tempo de serviço comum. Parágrafo 5º. A aposentadoria de que trata este artigo será devida na forma prevista no artigo 52. Subseção 3. Da aposentadoria por idade do trabalhador rural. Artigo 56. A aposentadoria por idade do trabalhador rural, uma vez cumprido o período de carência exigido, será devida aos segurados a que se referem a linha A do inciso 1, a linha J do inciso 5 e os incisos 6 e 7 do caput do artigo 9, e aos segurados garimpeiros que trabalhem comprovadamente em regime de economia familiar, conforme definido no parágrafo 5º do artigo 9, quando completarem 55 anos de idade se mulher e 60 anos de idade se homem. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, o segurado a que se refere o inciso 7 do caput do artigo 9 comprovará o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso, ao mês em que tiver cumprido o requisito etário, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computados os períodos pelos quais o segurado especial tenha recebido os rendimentos a que se referem os incisos 3 ao 8 do parágrafo 8 do artigo 9. Parágrafo 2º. O valor da renda mensal da aposentadoria de que trata este artigo para trabalhadores rurais a que se referem as alíneas A do inciso 1, a alínea J do inciso 5 e o inciso 6 do caput do artigo 9 para o garimpeiro e para o segurado especial que contribua facultativamente corresponderá a 70% do salário de benefício definido na forma prevista no artigo 32, com acréscimo de 1 ponto percentual para cada ano de contribuição. Parágrafo 3º. O valor da renda mensal do benefício de que trata este artigo para trabalhadores rurais a que se refere o inciso 7 do caput
do artigo 9 será de um salário mínimo. Parágrafo 4º. O segurado especial que contribui na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 200 somente fará jus à aposentadoria com o valor apurado de forma prevista no parágrafo 2º deste artigo após o cumprimento do período de carência exigido, hipótese em que será considerado como período de carência o tempo de atividade rural não contributivo. Parágrafo 5º. A aposentadoria de que trata este artigo será devida na forma prevista no artigo 52.